Fala pessoal, tudo bem? Professor Edward aqui e hoje nós vamos começar a resolução da prova da EAR 2025, o CFS1. Eu tenho aqui comigo a prova de código 66. Essa prova ela tem física começando na questão número 49. Lembrando que para a física todas as provas têm as mesmas questões, elas só mudam a ordem das disciplinas e das questões dentro de cada um dos códigos. Então, o máximo que você vai fazer, se você tiver com outra versão da prova, é procurar qual é essa outra versão, para que você possa acompanhar as questões, o gabarito e a resolução, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar, galera, questão 49 é uma questão razoavelmente simples, só que a análise nem sempre é uma coisa muito trivial de fazer. Então preste atenção aqui. O gráfico a seguir relaciona a intensidade da força aplicada numa mola ideal em função do seu alongamento, da sua distensão. São apresentadas quatro molas, todas as molas foram esticadas a partir da mesma posição inicial, ou seja, o x0 era o mesmo, e pelo ponto em que a força tensora atingiu o valor F, que é essa reta aí horizontal que eu tracei, tá? Ele tinha tracejado. Por essa condição, respectivamente, qual a mola que apresenta maior constante elástica e o maior trabalho realizado sobre ela? Se fosse só a primeira parte, seria bem tranquilo. Se fosse só a segunda parte, também seria tranquilo. Juntando os dois, você pode se confundir um pouquinho, então preste atenção. Lembra que a força resultante é da forma Kx, beleza? Lei de Hooke. Então, se eu pegar aqui, todo mundo com o mesmo F, o que eu vou comparar? Mesmo F, tá? Isso daqui é igual. Quanto maior o X, menor o K. Ponto. Se eu tenho maior distensão, é porque a constante elástica é menor, entre aspas. A mola é mais mole, é mais fácil de puxá-la. Então, repara, o X do D é o maior de todos. Então, com certeza, ele tem o menor K. O X do A é o menor de todos, então é a mola mais dura de você poder puxar. Então ela tem o maior K. Beleza? Agora cuidado, o trabalho depende do K e do X. Eu aumentei um, aumentei outro, aumentei um, diminui o outro, mas o que muda? Bom, a energia ou o trabalho é Kx² sobre 2. O que eu fiz aqui? Eu separei Kx vezes X, porque Kx é igual a F. Por que você fez isso, professor? Porque o F é igual para todo mundo. E aí esse cara você não precisa olhar, é só olhar para o X. Tá? Então, como todo mundo tem o mesmo F, quanto maior o X, maior a energia. Nesse caso, quem tem o maior X, o D. Então, ele também vai ter o maior trabalho ou maior energia. Por isso que a resposta está na letra B de bola. Questão bem chatinha para você analisar, mas perceba, não é uma questão difícil. Você sabe as equações, é só você saber o que você vai comparar. Dica muito simples, vê a porra que é igual em todo mundo. E aí você usa esse termo de comparação e vê o que varia. Não adianta você usar duas variáveis, porque uma está ao quadrado, outra multiplica, você não sabe como que muda. Então escolhe sempre uma constante, alguma coisa fixa entre os elementos de comparação e vê como é que o outro muda. Beleza? Vamos para a segunda, então. Dois corpos A e B, de massas respectivamente iguais a 450 e 50, estão separados por uma determinada distância. Um outro corpo C é colocado alinhado entre os dois corpos a uma distância x do corpo A, uma distância y do corpo B. Dentre as alternativas, assinale aquela que representa o x e y de modo que a resultante das gravitacionais seja nula. Galera, a questão bem clássica, eu tenho certeza que se você estudou gravitação ou fez questões de força elétrica, você fez essa questão. Tá? Essa questão é muito clássica, ela está no nível 1, no exercício de fixação de qualquer livro, de qualquer curso, de qualquer lugar. Tá bom? Então o que você vai fazer? Bem simples. Entre A e B tem uma força de atração, entre A e C, tem uma força de atração, entre B e C também tem uma força de atração. Se eu quero que a resultante seja nula, eu quero que o FA que puxa para um lado seja igual ao FB que puxa para o outro. E como que a gente calcula cada uma dessas forças? É só usar lei de Newton, Gmm sobre a distância ao quadrado. Então vai ficar Gmc vezes Ma sobre x ao quadrado, e a outra Gmc vezes Mb sobre y ao quadrado.
Repara que o G e o MC, eles cortam, beleza? Então vai sobrar MA, que é 450, é só substituir, sobre x ao quadrado, é igual a 50 sobre y ao quadrado. 450 sobre 50 dá 9. Aí aqui, galera, eu fiz uma mágica, né? Qual é a mágica? Tira a raiz quadrada dos dois lados. Raiz de 9, 3. Raiz x ao quadrado, x. É uma distância, né? Módulo de x na prática, mas é uma distância, ela é positiva. Raiz aqui sobrou 1, né? Raiz de 1, 1. Raiz de y ao quadrado, y. Passo y multiplicando, passo x multiplicando, passo 3 dividindo, y igual a x sobre 3. Questão bem tranquila. Essa você não pode errar na hora da prova, ok? Vá próxima. Aí. Pronto. Galera, essa aqui tem uma pegadinha. Algumas pessoas caem fácil nessa pegadinha, que é a porra do coeficiente de dilatação. Galera, não erra isso, por favor, tá? Lê só o início e o fim para você entender. O coeficiente de dilatação superficial é o beta. Dentre as alternativas, ele quer saber o que aquecida para que ocorra a variação do diâmetro. O que é a variação do diâmetro? Linear. Ah, professor, eu poderia fazer PR ao quadrado, calcular e... Pode. Mas, galera, pra que você quer fazer essa porra dessa conta toda? Tá maluco? Faz a dilatação linear direto. Muito mais simples. Não inventa, tá? Então, olha só. Tem o beta. 24 vezes 10 a menos 6. Eu não quero a dilatação de um diâmetro, de um raio, de um comprimento. Eu tenho que achar o alfa. Como o beta é 2 alfa, né, que geralmente a gente usa a fórmula ao contrário, o alfa é beta sobre 2. Então o alfa vai ser 12 vezes 10 a menos 6. Beleza? Aí eu vou botar aqui, ó, delta L. Ah, mas o L é comprimento. Galera, diâmetro, raio, comprimento é tudo a mesma coisa. Tá bom? Então, ó, delta L, eu quero 1,8 vezes 10 a menos 3 centímetros. O comprimento inicial era 1 centímetro. Aí só para você comparar. É 1 centímetro de diâmetro e a variação do diâmetro. Cuidado só com isso. Se aqui fosse raio e aqui diâmetro, eu tenho que botar as mesmas relações. Diâmetro de um lado, diâmetro do outro, raio de um lado, raio do outro. Comprimento de um lado, comprimento do outro. Só botar o mesmo índice, vamos chamar assim, dos dois lados, tá bom? Tá tudo em centímetro, não precisa se preocupar com a unidade. Vezes o alfa, 12 vezes 10 a menos 6, delta t. Galera, cuidado que delta t é t menos t0, é uma variação. E aí, ó, 10 a menos 3 com 10 a menos 6 vai dar 10 a 3 desse lado, que é 1000. 1000 vezes 1,8 vai dar 180, né? 1.800, desculpa. Dividido por 12. Isso vai dar 150 graus. Aí o aluno afobado vai lá e marca a letra B. O que aconteceu? Se fudeu. Preste atenção. Ele quer aquecida até. Então ele não quer a variação, ele quer a temperatura em que chegou. Como ela estava inicialmente a 30 graus, ó, T menos T0 igual a 150, passo T0 para lá somando. Então, mais 30, 180 graus. Muito cuidado com essa questão, porque, repara, ela não é difícil, é uma continha só para você fazer. Só que você tem que ficar trocando unidades e tomar cuidado com o delta no final, porque sempre vai ter a resposta para te enganar. Tá bom? 52. Essa daqui, galera, você não pode errar de jeito nenhum. Porque todo ano cai lente divergente. Todo ano, sem exceção, cai lente divergente. Ou ele pergunta como é que é a imagem formada, ou ele bota uma figura e pergunta qual é a lente, ou ele pergunta aí o problema de visão. Todo ano cai a lente divergente. Essa você tem que saber de cor e salteado, tá? Olha, uma gíria bem antiga, hein? Não sei se vocês reconhecem. Mas vamos lá. O olho humano apresenta alguns defeitos que podem ser corrigidos utilizando lente. Esse é o caso da... Aí você vê as respostas, né? Miopia, hipermetropia, não consegue ver de perto ou de longe, e a correção lente convergente e divergente. Botei do lado para você não esquecer. Pessoal, o míope, ele tem um problema para ver os raios paralelos. Os raios paralelos não convergem na retina, né? Eles convergem antes. E a imagem fica um maior borrão quando você olha para a estrela, as estrelas no céu, por exemplo. Então o míope tem um problema para ver de longe. E aí, porque lembra da piadinha que a gente faz? Por que o míope não pode ir ao zoológico? Porque ele usa lente divergente. É uma piada idiota? É, mas você não esquece isso, tá bom? O hipermétrope é tudo o contrário.
Então a hipermetropia, o problema para ver de perto, é aquela pessoa que faz assim para poder enxergar, tá? Então ela tem problema para ver de perto e ela usa lente convergente para poder fazer a correção. Aí é só procurar aí. Ele chamou longe de afastado, né? Nada demais. Então resposta letra A. Beleza? 53, galera. Esse tipo de questão é bem chato, como eu falei lá na primeira. Ficar comparando, sobe, desce, aumenta, diminui, isso é muito chato, tá? Por quê? Porque você tem que analisar alternativa por alternativa, não tem muito o que você fazer. Ele fala aí, ó, tem uma tabela com 3 faixas de rádio, zeta, pion e muon. São o nome das estações, ele deu a frequência. Primeira dica que eu vou te dar aqui, bota tudo na mesma unidade. Porque comparar unidades diferentes, você vai se perder certamente. Eu optei por botar tudo em megahertz. Porque se eu botasse em kilohertz, o 100 de baixo ia ficar 100.000, entendeu? Então, muito zero, me confunde. Eu boto com a menor quantidade de números possíveis, tá? Então, quilo para mega, quilo 10 ao cubo, mega 10 à sexta. Então é só trocar 3 casas. Opa, faltou um aqui. 3 casas, tá bom? Então, 1000 kHz, 1 MHz, 1200 kHz, 1,2 MHz. Lembrando que todas as ondas no vácuo, elas têm a mesma velocidade. As ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade. Então, quando eu fizer C igual a lambda F, esse cara é constante, ele não muda. Então, se eu aumento o lambda, eu diminuo F e vice-versa, tá bom? Então, vamos lá. Quem tem o maior F? O do muon. Depois vem o do pion, depois vem o do zeta. Então, muon, pion, zeta, nessa ordem. Consequentemente, o lambda está ao contrário, né? Porque se aumenta um, eu diminuo o outro. Aí, letra A. Comparando as ondas de rádio emitidas pelas estações, a de maior comprimento é o do muon? Não, ela é de menor. As ondas de rádio têm o mesmo comprimento de onda. As ondas de rádio emitidas pela estação têm o mesmo comprimento de onda. Tipo, tem o comprimento de onda maior que a da zeta. Não, a da zeta é a maior de todas, tá? As ondas de rádio emitidas pela estação zeta têm comprimento de onda 100 vezes maior que o comprimento do muon. A princípio a gente sabe que é maior, mas quantas vezes maior? Olha aqui, ó. 1000 e aqui é 100. Ou seja, tipo, 1 MHz, outra é 100 MHz. Então a frequência é 100 vezes maior. Como é inversamente proporcional com o lambda, é só trocar. Então o lambda vai ser 1 sobre 100 vezes o do zeta. Então o lambda do zeta é 100 vezes o lambda do muon, tá? Da estação muon, não é a partícula muon, tá bom? Sim, existe uma partícula chamada muon, existe uma partícula chamada pion, existe uma partícula chamada zeta. As ondas de rádio, então letra C resposta, ok? As ondas de rádio emitidas pela estação têm um comprimento de onda 100 vezes menor, então a da zeta, 100 vezes menor do que o da muon, não, é 100 vezes maior, tá? Então, galera, lê de uma em uma, faz cada análise. Se tiver conta, você pula e lê as outras, porque às vezes você mata sem ter que fazer a conta. Nesse caso, a C e a D tinham conta, então você não tinha muito como fugir de fazer pelo menos uma continha, tá bom? 54. Galera, essa questão também cai todo ano, tá? Máquina de Carnot é a única máquina na EA que você tem que saber a fórmula do rendimento, tá bom? As outras máquinas você usa a fórmula tradicional, trabalho sobre queda quente, 1 menos queda fria sobre queda quente. Então ele falou, as máquinas térmicas transformam energia mecânica, operam o segundo ciclo de Carnot, são conhecidas com maior rendimento. Uma máquina ideal, que é a de Carnot, tá? Não é 100%, operando o segundo ciclo de Carnot, possui um rendimento de 40%. Então o rendimento da máquina de Carnot aqui, 40% ou 0,4. Realiza um trabalho de 8.000 joules, possui uma temperatura da fonte fria de 300 Kelvin. Reparou que a única coisa que você não tem aqui é o TQ, e a única coisa que você não tem é o QQ, que é o calor da quente? Então você consegue achar esses dois, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Rendimento, trabalho sobre Q da quente, porque isso aqui vale para qualquer máquina. O trabalho é 8.000, o rendimento é 0,4, então o Q da quente é 8.000 dividido por 0,4 ou 80.000 sobre 4, que vai dar 20.000. O trabalho é o Q da quente menos o Q da fria, né? Então quem é o Q da fria? É a diferença, 20 menos 8, vai dar 12.000. Só com isso tu já mata, tá vendo? 20.000, 12.000, acabou. Mas, por desencargo de consciência, vamos fazer a terceira.
Qual é a temperatura da fonte quente? Aí é só usar essa fórmula aqui. Ah, você poderia usar outra? Poderia. Minha recomendação, não use nada que você tenha feito a conta. Porque se você tiver errado, você vai propagar o erro. Então o ideal é você não usar nada que você fez a conta, até para conferir. Se você errar alguma coisa antes, você consegue conferir depois. Então lá, rendimento, 0,4. 1 menos T da fria, já está em Kelvin, sobre T da quente, que vai sair em Kelvin. Aí eu passei para cá, vai dar 0,6. Passei para cá, 300 sobre 0,6, 500 Kelvin. Ele pediu em Kelvin mesmo, a resposta, letra C. Tá bom? Galera, essa aqui você tem que saber a fórmula. Tá? Você não pode ir para a prova da EAR sem saber a fórmula do rendimento da máquina de Carnot. Tá bom? 55. Essa é meio muito tranquila, tá? Aquela formulazinha básica. Vou pedir só que vocês tomem cuidado com a diferença entre variação e valor de temperatura. Tá? Então por isso que aqui não tem o F menos 32, porque eu quero a variação. Quanto que ela aumentou, quanto que ela diminuiu, tá? E provavelmente se você fizer a conta, provavelmente não, com certeza se você fizer a conta, adivinha, vai ter resposta. Se você fizer menos 32, vai ter resposta, tá? Uma outra possibilidade é você converter o 41, converter o 197,6 e subtrair as duas. Eu acho que assim dá muito trabalho, é um trabalho desnecessário. Usa a variação direto. Então vamos lá. Tava 41 graus Fahrenheit, foi para 197,6, qual é a variação sofrida em graus Celsius? Subtrai primeiro uma da outra para achar a variação em Fahrenheit, tá? E lembrando que ΔC sobre 5 é igual a ΔF sobre 9. Então o que é o ΔC? 5 nonos, tá vendo? Passei o 5 para lá multiplicando, vezes isso daqui. Galera, isso dá bem exato, tá? É só olhar aqui, ó, 6, 6, 12. 12, 17 mais 1, 18. Então a soma dos algarismos é divisível por 9, então o número é divisível por 9. Vai ficar exato aqui, você vai ficar 87 graus Celsius. Essa tá no grupo, não pode errar de jeito nenhum, tá bom? Essa aqui você já pode errar, tá tranquilo. Por quê? Porque é uma questão mais difícil, elaborada, tem resistor, série, paralelo ao mesmo tempo, bota um curto, o que acontece? Mas tá tranquilo você errar, tá bom? Mas vamos lá. Você tem um circuito da esquerda, e depois você curto-circuita o resistor 4. Ah, professor, como é que eu sei que é um curto-circuito? Duas dicas. É um fio. Um fio, ele transmite DDP, transmite potencial. Então, se aqui é C, esse fio vai fazer com que aqui também seja C. Ah, poderia ser o outro D? Sim, foda-se, o C é igual a D. Tá? Então, se o C é igual a D, a DDP nesse resistor 4 é zero. Se a DDP é zero, não tem corrente. A gente chama isso de curto-circuito, tá? Curto-circuito não necessariamente é queimar alguma coisa. Curto-circuito é você botar um resistor numa DDP zero e não passar corrente por ele. Aí ele vai estar em curto. As outras coisas podem continuar funcionando. Que é esse caso aqui. Isso aqui, ó, continua funcionando normalmente. Igual ao primeiro? Não, mas continua funcionando. Então, lá. Associação em série, mesma corrente. Associação em paralelo, mesma DDP. Pessoal, como o 1 e o 2 estão aqui ó, ligados em série, e eles estão ligados ao V, é a mesma coisa aqui. 1 e 2 ligados ao V, tá? Isso significa que essa corrente vermelha que eu marquei aqui, ela não mudou. Porque, porra, é os mesmos resistores, a mesma bateria, não muda nada. Ah, professor, mas lá em cima foda-se, está em paralelo. O paralelo não altera o circuito em paralelo com ele. Tá? São circuitos independentes, tá bom? Então esse vermelho não mudou. Agora, o azul mudou. Mudou para pior, né? Porque, ou melhor, mudou para melhor, tanto faz. Ele aumentou a corrente. Por que ele aumentou a corrente? Porque aqui eu tinha 3 resistores em série ligado no V. Aqui eu só tenho 2, porque o R4 está em curto, lembra? R4, isso. Está em curto. Então só esses dois aqui funcionam. Diminuiu a REC, tá vendo? Ó, diminuiu a REC, aumentou a corrente. Então o I2 linha é maior do que o I2. O I1 linha seria igual ao I1, por isso que eu botei a mesma letra. Agora, o vermelho e o azul se somam e formam laranja. O que isso significa? Que se eu aumentei o azul, o laranja também aumentou. Tá?
pelo mesmo fator, né, pela mesma soma. Se eu aumentei 1 ampere, vai aumentar 1 ampere do outro lado, porque o I1 é fixo. Então, o I2' aumentou e o I' aumentou, que é a corrente total. Primeira, tem que ler as alternativas. O valor da resistência total irá diminuir? Sim. Por que diminuir? Porque eu tenho menos resistores para fazer a REC. Em série, tá? Paralelo é o contrário, mas em série soma, se eu tenho menos resistores, soma menos, fica menor. E a corrente total irá aumentar. Perfeito, resposta letra A. Se você olhar as outras, você vai ver exatamente o que a gente comentou sobre qual corrente aumenta, qual corrente diminui. Vou deixar você fazer um pouquinho dessa análise, beleza? Pessoal, questão de MHS também tem caído bastante na nossa prova. A gente tem que saber equação horária. Esqueci de passar aqui. A gente tem que saber equação horária. Tem que saber de cabeça a equação horária? Sim. Todo ano cai isso daqui. Equação horária. Então você tem que saber de cabeça. X, botei A cosseno. V menos ômega A é seno. E a aceleração menos ômega ao quadrado A cosseno. O que ele falou pra gente? Que a velocidade máxima é 5π sobre 3. Velocidade máxima é esse ômega A que está aqui. Ah, mas e o menos, professor? O menos é para onde está indo, gente. Foda-se se você está andando para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, para frente ou para trás. O valor máximo é ômega A, tá bom? Então tá aqui, ó, valor máximo 5π sobre 3, ômega A. A aceleração máxima é ômega ao quadrado A, tá bom? Esse termo daqui. Só lembrar que quando o seno ou cosseno é igual a 1, não tem como aumentar. O maior valor é 1, né? Pensando em módulo, é mais ou menos 1, tá? Pensando em módulo, vale 1. Por isso que eu botei aqui só o valor, eu caguei para o sinal, tá bom? E a aceleração máxima, 5π ao quadrado sobre 18 e C ômega ao quadrado vezes A. Galera, olha o bizu aqui, ó. Ômega A, ômega ao quadrado vezes A. Divide uma pela outra. Por quê? Só vai sobrar um ômega. E você já acha o ômega de cara. Então, amarelo sobre azul, π sobre 6, ômega, velocidade angular, radianos por segundo. Ah, mas eu quero isso, eu quero a elongação da mola, professor. Sim, mas eu preciso achar o ômega para botar nessa função, né? Porque eu quero que o tempo seja 2, eu preciso do ômega, preciso do θ0 também. O que eu fiz aqui, galera? Botei o θ0 igual a 0, tá? Por quê? Porque ele falou, a fase inicial é nula. Isso aqui ele tem que dizer pra gente ou dar alguma informação para você descobrir isso. Por último, a gente não sabe o velocidade? A gente não sabe o ômega? Então eu vou achar o A. Tá? Só substituir aqui, ó. Ômega, dá π sobre 6 vezes A, botei aqui do lado. Então A é 10 centímetros, nem mudei as unidades de nada. Centímetro, segundo, tá? Agora o x do 2 vai ser o A, que a gente já descobriu. Cosseno de ômega vezes 2 mais θ0. Galera, π sobre 6 vezes 2 é π sobre 3, também conhecido como 60 graus. Cosseno de 60 é meio. 10 vezes meio, 5, ou seja, ele está no meio do caminho entre um extremo e o ponto de equilíbrio. Ok? Tranquilo? Vamos à próxima. Seguindo, pessoal, essa aqui, toma um pequeno cuidado, tá? Porque se você calcular o período inteiro, você leu a questão, né? Se você calcular o período inteiro, vai dar o dobro. E aí, bom, tá com a resposta ali, a resposta errada. Então toma um pequeno cuidado com isso. A partícula de carga aqui, massa m, é um elétron isso. Penetra perpendicularmente numa região, existe um campo magnético, velocidade v. Após entrar nessa região, a partícula percorre uma trajetória circular de A a C, equivalente a uma meia circunferência. Determine o tempo gasto. Pessoal, como é metade da circunferência, é metade do período, tá? E como o período é 2πm sobre QB, só dividir isso aqui por 2. Também poderia ser o seguinte, ó. Θ m sobre QB. O que é isso? Esse θ é o ângulo percorrido em radianos. Meia volta é π. Se fosse um quarto de volta, π sobre 4. Se fosse 30 graus, né, π sobre 6. E assim sucessivamente. Você pode trocar isso direto. Se for uma volta completa, 2π. Ou você faz uma regra de 3, tá bom? Foi o que a gente fez aqui. Dividir por 2 é uma regra de 3. Então, cortou 2, π vale 3. O m, 9 vezes 10 é menos 31. O Q, 1,6 vezes 10 é menos 19. Lembra que é módulo, tá? O sinal serve para saber para onde que vai sofrer a força. E o B, 17 vezes 10 é menos 5. E o V, professor? Não entra, tá? Porque o R aumenta com o V. E aí ele acaba compensando o tempo.
tá? O período não depende da velocidade, podia estar mais lento, podia estar mais rápido, só ia mudar o tamanho do raio, mas não ia mudar o tempo para fazer uma volta ou meia volta, tá bom? Galera, aqui não tem muito o que fazer, tá? 3 vezes 9, 27, 1,6 vezes 17 dá aproximadamente 27, então isso dá aproximadamente 1, tá bom? 10 a menos 31, ó. 10 a menos 19 com menos 5 dá 24, sobe, né? Mais 24, menos 31, menos 7 segundos. Bem tranquila, taca a fórmula direto. Essa aqui também você não pode errar na hora da prova, ok? Galera, 59, ela é meio chatinha, principalmente com relação a converter unidade, tem que calcular duas coisas, tá bom? Então vamos fazer com bastante calma. Em períodos de chuva é comum o uso do índice pluviométrico para definir o volume de chuva em uma dada região por um período de 24 horas. Essa medida pode ser definida a partir de um cubo e com as massas das faces desprezíveis e cuja área da base vale 1 metro quadrado. Então peguei um cubo, botei aqui e vou deixar a chuva cair, tá? E aí conforme a chuva vai caindo, ela vai enchendo o cubo. O quanto que ela encha o índice pluviométrico, tá? Só para você entender mais um detalhe é o seguinte, se eu aumentar o tamanho do cubo ou diminuir, o índice pluviométrico não muda, tá? Porque imagina só, tá chovendo aqui, tem uma caixinha aqui. Essa caixinha tá recolhendo chuva só nessa área. Se eu colocar uma caixa maior, ela vai recolher numa área maior. Então meio que compensa, tá? Então por isso que não faz diferença você botar um copo de água ou uma piscina e esperar chover para calcular o índice pluviométrico, vai dar no mesmo. O ideal é, quanto maior a área, melhor. Ah, mas você falou que era igual, professor? Sim, num sistema ideal. A chuva não cai igual em todos os lados, né? Então às vezes eu posso botar um copinho aqui e a nuvem passar direto, entendeu? Então por isso que o ideal é colocar sempre uma coisa grande para, na média, cair a mesma água em todos os lugares, tá? Mas voltando, 600 milímetros, que representa a altura do cubo. Podemos afirmar que teremos tantos litros de água e qual é a pressão pela face da base sobre a superfície plana. Galera, vamos lá. Primeiro, a área da base, 1 metro quadrado. Ele deu. Como as respostas estão em litros, eu vou passar tudo para decímetro, porque decímetro cúbico e litro são a mesma coisa, tá bom? Então, ó, metro quadrado, metro está aqui. Decímetro, é só descer 1. Descer 1 é multiplicar por 10. Como está ao quadrado, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado, vulgo 100. 600 milímetros, o milímetro está aqui. Vou andar 1, 2 para cima. Então, é só tirar 2 zeros, 6 decímetros, multiplico os 2, 600 litros. Botou 6 vezes 10 ao quadrado, né? Pressão, ele quer só a pressão da água, tá? Então, ρgh da água. Aqui, como está no SI, porque eu quero em Pascal, esse H tem que estar em metros. Então, não pode botar 6, ela tem que andar mais uma casa, 0,6. Então, 1 vezes 10 ao cubo, já converti a unidade para o SI, G igual a 10, e a altura é 0,6. 0,6 vezes 10, 6, então 6 vezes 10 ao cubo, Newton por metro quadrado, ou Pascal. Tá bom? Cuidado aqui, pessoal, conversão de unidade, um negócio bem chatinho, e você passa batido na hora da prova, né, fazendo com pressa, você acaba não vendo algumas coisas que você teria que ter visto. Essa daqui, pessoal, é o tipo de questão que eu não gosto, tá? Eu não acho que ninguém deva ser obrigado a decorar a ordem das faixas de frequências do espectro eletromagnético, tá? Mas é a terceira vez na EAR que cai isso, desde que começou a ser cobrado. Então, infelizmente, você vai ter que decorar, tá? Você decorar todos? Não, bota aí, ó. Onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, raio cósmico. Se você souber isso daí, acho que tá bom, tá? No meu curso eu falo para que serve cada um desses tipos de onda aí. Mas vamos lá. Dessa forma, assinale a alternativa dentre as alternativas que corresponde à ordem decrescente, outra parada chata, né, de energia dos fótons associados às ondas eletromagnéticas. Galera, fóton, onda eletromagnética, é igual a HF, tá? Isso significa que quanto maior a frequência, maior a frequência, maior a energia. Ou,
Quanto menor o lambda, maior a energia, tá? Então vamos lá, olhando para essa sequência aí, ó, eu botei a frequência crescendo para a esquerda. Então a energia também cresce para a esquerda. Por que eu fiz assim? Porque agora a gente lê da esquerda para a direita. Então, por exemplo, a primeira, micro-ondas é o primeiro. Não, micro-ondas é a menor energia dessas daí que a gente colocou. Luz visível, ok. Depois raio gama? Não, raio gama é muito pior. Raio gama, beleza. Depois luz visível, beleza. Depois infravermelho, beleza. Infravermelho é a radiação que você emite, popularmente a gente chama de calor, tá? Raio gama é o que deu origem ao Hooke, beleza? Raio X é o que permite atravessar, né, a sua pele, bater no seu osso e você ver como é que é a sua estrutura óssea. Ultravioleta é a radiação emitida, por exemplo, por corpos muito quentes, como o Sol, por exemplo, causa câncer. Luz visível, também emitida por corpos quentes, mas não tanto. Ela é sensível aos nossos olhos, né? Nossos olhos detectam essa faixa de radiação, que a gente chama de visível, por isso que é visível. Infravermelho é o calor, micro-ondas é o do aparelho de micro-ondas mesmo, tá? Geralmente a gente usa para radar. Então, letra C, resposta. Radiação beta. Eu botei aqui uma observação, radiação beta não é uma radiação, apesar da gente falar radiação alfa, radiação beta, elas são partículas, tá? Gama é radiação. Então só esse pequeno cuidado aí, por isso que ela estaria errada de qualquer maneira. Pessoal, essa aqui também é bem tranquila, porque é uma questão de vetores, não é uma questão dinâmica, tá? Ele dá 3 vetores que é a soma. Se fossem 2, regra do paralelogramo ia resolver. Como são 3, imagina você fazer essa resultante aqui, que não vai ficar certinho, né? Porque um é maior do que o outro. Aí você vai ter que achar esse ângulo, para depois achar esse e fazer lei dos cossenos. Nem fudendo, tá? Então o que você vai fazer aqui? Pessoal, você vai decompor as forças no eixo X, no eixo Y, somar, depois fazer o Pitágoras para achar a resultante final. Então vamos lá, em X, essa já está em X, opa. Essa já está em X, essa eu vou projetar em X, essa eu vou projetar em X. Então o Fx vai ser o F1 mais o F2x menos o F3x. Lembrando que a projeção você pode usar tanto seno quanto cosseno, é só escolher o ângulo. Então, por exemplo, se eu usar o y como referência, esse ângulo é cosseno para baixo, seno para baixo, cosseno para cima. Se eu usar o 60 graus, ele é cosseno para baixo, que está encostado, né? E seno para cima. Mas como os ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, por isso que dá na mesma. Vamos lá. Fx, F1, 8. F2x, F2, né? 4, cosseno de 60, menos F3x, 6, cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, então aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. 8 mais 2 menos 3, 7. Y só tem 2, né? É o F2y e o F3y. Tá? Então, só somar esses dois, vai dar 4 seno mais 6 seno, é 10 seno. Seno é igual a raiz de 3 sobre 2, então vai dar 5 raiz de 3. Um está no eixo x, outro está no eixo y, como é que eu acho a resultante? Pitágoras. Então, f ao quadrado é fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Já passei a raiz para o outro lado para facilitar. Então, é fx, 7, fy, 5 raiz de 3. Pessoal, se você fizer a conta, ó, 7 ao quadrado, 49, mais 75, vai dar 134, né? 124, desculpa. 124 é 4 vezes 31. Raiz de 4, 2. Por isso que ficou 2 raiz de 31 newton. Beleza? Seguindo, pessoal, vamos agora para a questão 62. E aqui eu vou dar uma dica importante para vocês. Coloca valor numérico, tá? Porque sem valor numérico é muito chato de ficar fazendo um comparativo. Com o número você já vai ver o resultado, tá bom? É o único cuidado quando a gente coloca número é que ele fala assim, sempre aumenta, sempre diminui. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, tá? E a segunda dica aqui é o seguinte, paralelo, bota tudo no mesmo valor, foda-se, nem se preocupa com isso, tá? E pô, são 3,
como no paralelo a gente vai dividir por 3, quando abrir a chave vai dividir por 2, porque esse resistor do meio vai sumir, vou pegar um número que seja divisível, né? Não vou pegar, eu vou botar 7,14. Claro que não. Geralmente eu uso 12, porque 12 é divisível por 2, por 3, por 6, por 4, pela porra toda. E aí fica uma coisa mais redondinha, tá? Como eram 3 só, eu botei 6, fica mais simples. Então vamos lá. Com a chave fechada ainda, né? Então com a chave fechada, eu tenho esse cara em série com esses 3 que estão em paralelo. O paralelo é só a gente dividir por 3. É só a gente dividir por 3, né? Então vai ficar aqui 6 sobre 3, que vai dar 2, mais 1, 3. Então 3 é a REC. Se eu chamei a DDP de 12, a corrente total vai ser 12 sobre a REC, vai dar 4. Então vem 4 amperes por aqui e se divide em 3. Então cada corrente que passa por ali vai ser 4 terços, aproximadamente 1,3. Agora, quando esse cara aqui sumir, ó, eu só vou ter 2 em paralelo, ok? Cuidado, pessoal, a ordem não faz diferença, tá? O 1 e o 4, melhor, o 2 e o 4 vão estar em paralelo. Então, dividir por 2, né? Porque agora são só 2, e depois insere com esse cara daqui. 1 mais 6 sobre 2, 3 mais 1, 4. Então, a corrente vai ser 12 sobre 4, 3 amperes. 3 é a corrente total, tá? Então, repara, daqui para cá a corrente diminuiu. A corrente passa pelo resistor 1, diminui. Mas essa corrente de 3, ela vai se dividir agora só em 2. Entendeu? 3 dividido por 2, 1,5 para cada um. Repara que era 1,3 e foi para 1,5. Então a corrente em 2 e 4 aumentou. Em 3 diminuiu, né, porque era alguma coisa, agora é 0. E no 1 diminuiu, porque era 4 e agora é só 3 amperes. Tá bom? Por isso que a resposta está na letra C. Beleza? Bom, eu ouvi alguns alunos reclamando dessa questão aqui, falando que essa questão devia ser anulada, porque, galera, essa questão não tem que ser anulada, tá? Você poderia até não saber, mas você poderia deduzir na hora da prova. Então vamos lá. Urânio, repara, 23592, né? Massa e número atômico. Quando ele é bombardeado por um nêutron, vamos supor que ele absorva esse nêutron. Ele viraria esse urânio aí, ó, 23692. Esse urânio está instável. Então, na verdade, isso não acontece, essa absorção. Quando o urânio recebe uma porrada do nêutron, ele quebra o núcleo, se transformando em outras coisas. Quebrar, fissão. Então, é uma fissão nuclear. Quebra o núcleo, tá? Como é que eu sei no que quebra? Todas as alternativas são iguais, tá? Todas as alternativas quebram em criptônio 92, bário 141. Então essa parte amarela que eu coloquei aqui para vocês, pessoal, são todas as alternativas, tá? O que eu vou comparar? Eu vou olhar o número atômico e o número de massa. Dos dois lados tem que ser iguais. Então olha só, 92 mais 0, 92. 36 mais 56, 92. O que isso significa? Que o que tiver sido eliminado aqui não tem carga, tá? Porque a carga já está balanceada. Então aqui tem que ter carga 0. Agora, ó, 235 mais 1, 236. 92 mais 141, 233. Está faltando 3, tá vendo? Então, o que tiver aqui tem que ter 3 de massa. Ou podem ser 3 coisas, né, com 1 de massa. Como ele está falando que saem nêutrons, tá vendo? Todos eles falam que saem nêutrons. Bom, primeiro eu vou ignorar, né? Então o nêutron tem massa igual a 1. Se eu tenho que ter 3 ao todo, então 3 nêutrons, tá? Isso aqui é uma reação em cadeia, né? A gente chama de a reação em cadeia porque bate 1, saem 3 nêutrons. Cada nêutron bate num núcleo e libera mais 3 nêutrons. Então vai abrindo a reação, tá? Por isso o nome reação em cadeia. Mesmo que você não soubesse isso, dava para deduzir na hora, fazendo a análise de carga e de massa, ok?
Seguindo, pessoal, essa aqui não é uma questão difícil, tá? Mas é uma questão que a gente tem que ter um pouquinho de atenção nos dados. Porque ele vai me botar um espelho, e depois muda o espelho, mudou o foco. Tamo lá com calma. Um objeto real, ou seja, um negócio que você pode colocar ali, né? O P positivo, do ponto de vista algébrico. Colocado a uma distância x de um espelho esférico côncavo. A imagem invertida, tá aqui, 15 centímetros do espelho. Como é que eu sei que está antes ou depois? Não sei, só fiz um desenho, tá? Mas vamos lá. Ambos são reais, positivos, tá bom? E o espelho é côncavo, o foco é positivo. Como o raio de curvatura é 20, o foco é metade disso, vale 10. Então, a equação de Gauss, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O mesmo objeto é colocado sobre o eixo principal a x de um espelho convexo. O F mudou o sinal, tá? Eu já sei também aqui que a imagem é virtual. Então por isso que eu botei o sinal de menos aqui. Se eu não soubesse, não tem problema. Taca mais aqui e espera a matemática te dar o resultado do P'. Então como é um espelho convexo, o foco é negativo, menos 1 sobre F. O raio mudou para 40, tá? Era 20, mudou para 40, então o foco dobrou também, foi para 20. 1 sobre P, o x não mudou, continua a mesma distância do espelho que o primeiro. Menos, porque eu já sei que é virtual, tá? Então eu já botei o sinal de menos aqui. Como eu não estou interessado no x, eu vou subtrair essas duas, porque o x corta, tá vendo? Aí fica 1 sobre 10 menos menos mais 1 sobre 20, 1 sobre 15 menos menos mais 1 sobre P'. Passo esse cara para lá subtraindo, o MMC vai dar 60. Então 6, 3, 4. 9 menos 4, 5. 5 sobre 60, 12 centímetros. Repara que se aqui tivesse o sinal de mais, aqui teria um menos na frente, né? Então daria menos 12, ou seja, a imagem virtual. Então, caso você não soubesse, dá para matar na hora. A imagem será formada a 12 centímetros, só esse módulo que ele quer mesmo, do vértice do segundo espelho, beleza? A imagem é virtual, direita e menor, certamente, tá bom? Essa está anulada, mas a gente vai comentar dela. Ele bota aí um negócio, né, uma potência para esquentar a água. Padrão, potência, calor sobre tempo. Toda energia é transformada, então aqui não tem rendimento, 50%, nada disso. Tudo se transforma em calor sensível. Potência num resistor, V ao quadrado sobre R. Calor sensível, MC, delta θ. Aí aqui que tem um detalhe, galera. Você não vai misturar as unidades, tá? Você vai deixar misturadas as unidades. Porque o MC delta T, quando eu deixo nas unidades adequadas, vai dar em caloria. E aqui vai dar em joules, né? Vezes segundos, né? Vai dar em joules. E depois eu converto, tá? Não taca tudo por SI de cara, porque aqui vai dar grama, caloria por grama, grau Celsius. Já deixa assim, grama, quilograma, mesmas unidades, tá? Facilita muito isso daqui. Então vamos lá. 27 mil centímetros cúbicos. Como a densidade da água é 1, tá vendo? Centímetro cúbico vale grama. Então isso aqui é 27 mil gramas. C é 1, delta θ 50, né? Porque ele quer que vá de 30 para 80 graus. Aqui, pessoal, é o erro da questão, esse 4. Eu botei 4, mas a questão te daria 4,18, 4,2, seja lá o que for. Isso daqui, V ao quadrado sobre R, está no SI, vezes o tempo em segundos, essa resposta aqui está em joules. Esse cara daqui está em calorias. Posso igualar? Não pode. Então esse 4 é para converter calorias em joules. Onde que está isso na questão? Não está, por isso que a questão deveria ser anulada. Tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui, ainda não saiu o gabarito oficial. O gabarito definitivo. Tá? Então a gente está aguardando aí. Essa questão, ela com certeza tem que ser anulada. Tá bom? Até porque você multiplica por 4 e não tem resposta. Porque ó, 100 ao quadrado é só cortar 4 zeros, né? 3, 4.
Então, é 20, 20 vezes 27, 540. Nem tem essa resposta, tá bom? Mas repare, se você não coloca esse 4 aqui, vai dar 135. Que a letra B é o gabarito original do provisório. Pessoal, 66 é o seguinte. Parece uma questão complicada, mas na verdade ele quer o seguinte, ó. O disco está girando, a seta azul está se aproximando. Enquanto esse cara anda, quando o A e o B trocam de posição. Como o negócio está girando, o que significa o A e B trocar de posição? Dá meia volta, tá? Então o tempo que eu estou procurando é metade do período, meia volta. O período é o inverso da frequência, tá? Então 1 sobre F. Aí vamos lá. 10 RPM, se é a frequência. Rotações por minuto. Minuto, tá? Então fica 1 sobre 2 vezes 10. 1 sobre 20. Minutos. Ok? Serve para que minuto? Para porra nenhuma. Então vamos trocar por 60 para passar isso para segundo. Então 60 sobre 20, 3 segundos. Então ele demora 3 segundos para trocar de posição. Como a partícula vinha andando com a velocidade 2, ele quer saber o quanto anda nesse tempo, né? ΔS igual a V vezes ΔT. O V é 2, ΔT é 3, então isso vai dar 6 metros. Bem simples, né? Bem direta a questão, tá bom? Pessoal, 67 já caiu algumas vezes também, tem que saber essas duas relações que eu coloquei aí. Primeiro, cuidado com essa porra. Um gerador ideal, ele pega toda a energia e transmite para o outro lado, né, do primário para o secundário. Então, tem 10 e 200 espiras, foda-se, a potência é a mesma, a energia transmitida é a mesma. Então, P1 igual ao P2, independente de quantas espiras isso tenha, tá? Na prática, tem perda, né, perde energia para o calor, então o P2 é sempre menor que o P1, sempre, na realidade. Não importa o número de espiras, tudo bem? Como é ideal, transmite toda a energia, P1 igual a P2, acabou. Tá? E você já fica aqui, ó, só com essas duas opções. Aí você vê o que aparece mais, né? 2 e 2, aqui 4 e 4, então não ajudou muito, tem que fazer a conta. Vamos lembrar aqui o seguinte, ó, que a razão entre os V's é a razão entre os N's, que é a razão inversa entre os I's, tá? Então, se eu achar esse I daqui, eu acabo achando o outro I. Como que eu acho o I? PVI. A potência, pega no primário só, 440, a DDP 220, então a corrente vai dar 2 amperes. Então, agora olha para cá. Número de voltas do primeiro, 20.000. Número de voltas do segundo, 10.000. Tá? Então é o dobro, né? Aqui está o inverso, tá? É I2 sobre 1 mesmo. Então aqui vai dar 2 vezes 2, 4 amperes. Resposta, letra B. Mas já viu que aqui é 2? Não pode ser 2 no próximo, né? Porque tem espiras diferentes, tem corrente e DDP diferente, embora o produto ele seja igual, tá? Então, por isso que você já mataria a letra A, já ficaria com a letra B. Galera, essa questão muita gente pediu anulação porque não está no edital. Tá sim, tá? O problema dessa questão, na verdade, é ele não dizer como é que é a alternância da corrente. A corrente é senoidal? Não falou exatamente, né? Ele disse que é uma corrente alternada. Corresponde à intensidade de corrente contínua e produz a dissipação de energia nas mesmas condições. Ou seja, ele quer um valor médio, tá? Essa média a gente chama de eficaz. Então, o meu maior problema com essa questão é que ele não disse se é uma função senoidal. Então, esse raiz de 2, que você está vendo aí na resposta, ele só é a resposta quando a função é senoide. Senoide, para quem não sabe, é seno ou cosseno, tá? Tanto faz, é a mesma função. Tá? Então, na média, isso aqui seria 1 sobre, né, o valor máximo, que é esse cara daqui, sobre raiz de 2. Mas se fosse uma função dente de serra, é isso sobre raiz de 3. Se for uma função quadrada, né, que só muda o sinal, mas ele é o mesmo valor ao longo de toda a trajetória, é o próprio I0. Tá? Como ele não disse, não tem como a gente garantir isso. Como é que eu faço a questão então, professor? Análise dimensional. Para quem é do nosso curso sabe lá que tem uma área
um divisor, e eu mostro como resolver questões por análise dimensional. É isso que você vai fazer aqui. Na prática se tem corrente de um lado, tem que ter corrente de outro. Pode ter uma porrada de letra. O resultado dessas letras de um lado tem que ser o mesmo resultado das letras do outro lado. Isso é análise dimensional, de maneira bem simplificada. Então, se eu tenho corrente de um lado, eu tenho que ter corrente do outro. Pode ser letra B? Não, porque aqui está a corrente em cima, aqui a corrente está embaixo. A dimensão, cara, um lado é ampere, o outro é o inverso de ampere, não tem como ser igual. Entendeu? A letra C e a letra D, as mesmas coisas. Por isso só sobrou a letra A. Tem corrente em cima, tem corrente em cima. E aí a dimensão é a mesma, a unidade é a mesma. É a única que do ponto de vista físico faz sentido. Tá? Então por isso que a gente vai marcar aí letra A. A gente não vai questionar essa questão. Tá bom? Porque não tem outra opção. Vamos pedir anulação? Provavelmente o pessoal pediu anulação e tal. Mas ao meu ver, ela, como só tem essa resposta possível, eu acho que ele queria que você fizesse por análise dimensional para você entender esse conceito básico. Ele não quer que você faça a integral de 0 a t de i ao quadrado. Ele não quer isso. Tá? Para mim, ele quer que você faça a sua análise dimensional. Por isso só tem como resposta a letra A. Beleza? Galera, 69, não vou nem ler muito, tá? Ela tá anulada. Ou pelo menos tem que ser anulada, né? Como eu falei, não saiu o gabarito oficial ainda. Porque ela não faz sentido, né? Tipo, metade de um percurso com uma velocidade e metade do outro. E aí quanto tempo leva para fazer um move com o mesmo percurso, mas eu não sei que percurso é esse, sabe? Eu não sei calcular o ΔS, porque eu não sei a distância percorrida. Ele não falou o tempo, então eu não tenho como fazer essa questão. Tá? Por isso, para mim, essa questão aqui, ela tá anulada, tá bom? 70, vamos lá. Propriedades de capacitores são as mesmas de resistores. Está em série, a corrente que carrega é a mesma, né? Então a carga é a mesma. Está em paralelo, então a DDP é a mesma. Esses dois capacitores estão em série, então a carga é igual e a DDP é dividida, tá? Mas se eu somar, tem que dar o total. Então, ó, ele fala que um é de 6, outro é de 12, e a carga no C1 é 18. Então a carga no C2 também é 18, tá? Como é que calcula a DDP? Como Q igual a CV, o V igual a Q sobre C. Então 18 sobre 6 no primeiro, vai dar 3. Repara que o micro corta, tá? Por isso que eu já caguei aqui. E o V2 é Q2, que é 18 mesmo, sobre 12. Vai dar 1,5 volts. Então, ó, 3 mais 1,5, 4,5. Essa é a DDP total, se eu perguntasse o valor do V. Tá? Então, vamos lá. O C1 e o C2, 3 e 1,5. Ou é letra B, ou é letra D. Tá? Como eu sei os valores dos capacitores, como é que eu faço a série? Cuidado para não confundir com resistor, né? Produto pela soma, quando os capacitores estiverem em série. Então, 6 vezes 12 sobre 6 mais 2, eu simplifiquei por 6, né? Repara, em cima é um produto, né? Só cortei um. Embaixo é uma soma, tem que cortar os dois. É como se eu botasse o 6 em evidência. Vai ficar 1 mais 2, 3. 12 sobre 3, 4. Professor, e esse azul aqui? Isso aqui é usar a propriedade da série, né? Da SEC. O que é a SEC? É a carga sobre a DDP total. A DDP total é 4,5. A gente já viu, é a soma. Então a carga, que na série é a mesma, né? Dividido pela DDP total, tem que ser a SEC total. Eu dar 4 também. Tem duas formas de você fazer. Você escolhe a que for mais conveniente, tá bom? Galera, essa questão aqui tinha uma igualzinha no nosso curso, tá? Mudava os valores, para não dizer que é idêntica. Mas a questão era a mesma, né? Tinha um A, tinha um B, tinha um atrito, sobe, desce com que aceleração, tá? Vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer aqui é o seguinte, presta atenção nessa merda aqui. Você vai calcular o PBX e o PA. Por quê? Você tem que saber quem é maior, para saber para onde está o atrito em B. Exemplo, se o B for maior do que o A, não é o PB, tá? O PBX, porque está num plano inclinado. Se o B for maior do que o A tende a subir, o B tende a descer, o atrito está para cima. Se o A for maior que o BX, que é o caso aqui, o A tende a descer, o B tende a subir, o atrito está para baixo. Tá? O professor pode estar em repouso? Pode. As leis alternativas. Pronto, né? Então está em movimento, está acelerado.
tá? Se está acelerado, certamente é atrito cinético. Está deslizando, tá bom? Caso tivesse uma opção parado, o que a gente teria que fazer? Presta atenção nisso. A gente vai fazer a mesma questão. No lugar do atrito cinético, eu vou botar o atrito estático, que é o 0,3, e ia ver o seguinte, se esse atrito estático, ele vence o máximo do atrito, μ vezes a normal. Vou explicar melhor. Vamos supor que isso daqui tivesse em equilíbrio, tá? Então aqui eu vou inventar valores, tá bom? Só para você entender a ideia. Então o PA 100, vamos botar assim 100, qualquer valor, tá? Só inventando aqui, 100. E o PB fosse, o PBX, tá? Fosse 90. O que teria que acontecer? A FAT teria que valer 10 para poder compensar, tá? Já vai aparecer aí para vocês, tá? Deu um delay aqui. E aí o que a gente verificaria é o seguinte, será que esse 10 ele é suficiente para poder suprir o atrito estático máximo? Vou repetir. Supondo que o PA vale a 100 e o PB vale a 90. O FAT teria que valer 10, né, para poder ficar igual, tá? Aí a pergunta é, será que esse 10 é o atrito estático máximo? Entendeu a pergunta? Aí o que a gente teria que fazer agora? Eu teria que calcular a FAT, eu teria que calcular agora a FAT estática máxima. Tá, bugou aqui tudo. FAT estática máxima, que é μ vezes a normal. μ estático vezes a normal. Tá? E aí eu estou inventando valores, tá? Vamos supor que esse μ estático vezes a normal aqui, ele dê 30. Aí, pô, 30 é o máximo. Só que para manter o equilíbrio desse corpo, eu só precisaria de 10. Tá ok? Tá ok. Tem como. Entendeu? Agora, vamos supor que essa FAT estática máxima aqui desse 2. Eu precisaria de 10 para manter equilíbrio. O máximo é 2. Tem como? Não tem como. Tá? Então aí eu garantiria que ele está se movendo. Como todas as respostas estão aceleradas, eu não preciso fazer essa dedução. Eu posso omitir essa parte. Beleza? Então vamos lá, seguindo. PA, já calculamos 160. PBX, PB seno θ, então MG seno θ, que é meio, deu aqui. Isso vai dar 100. Então lá, primeiro, PA maior que o PBX. Então o PA tende a descer, o B tende a subir, tá? Se o B tende a subir, o atrito vai estar para baixo, tá bom? Aí, pessoal, junta como se fosse um corpo só. O A ajuda a subir, ou melhor, a descer. O BX atrapalha, a FAT atrapalha. Qual é a resultante? Essa daqui. PA menos PBX menos FAT. Só B, né? Porque o A não tem FAT. Não está encostado em porra nenhuma. Isso é a soma das massas, porque os dois blocos que eu estou olhando, vezes a aceleração. Ah, e a normal, professor? A normal está perpendicular. Ela se anula com o PBY. Tá? Então, 160 menos 100 menos. Quem é a FAT? μ vezes a normal. E a normal é o PBY, que é o PB cosseno θ. Então fica mg cosseno θ, que é 0,8, vezes o μ cinético, tá? Que é o 0,2. Soma das massas vezes a aceleração. Tá bom? Então, pessoal, 28 é 36, né? Divide por 4, vai dar 7, vai dar 9 metros por segundo ao quadrado, com o B subindo. Essa é a resposta. E outra questão igualzinha a essa no nosso curso, só muda os valores, tá? Vamos lá, pra gente fechar, cara, a prova é muito grande, galera, eu sempre fico cansado pra caramba fazendo a prova da IAR, tá? Vai dando sono, por isso que eu tô tomando café intensamente aqui. Vamos lá, pra gente fechar. Um corpo de massa M, abandonado numa queda livre,
atingindo o solo com uma velocidade v e energia cinética E. Mesmo corpo, queda livre, uma altura Hzão, atinge o solo com velocidade v', energia cinética C', sendo que o linha é 4 vezes maior do que o não linha. Portanto, podemos afirmar que, pela conservação da energia, a energia cinética ela vem da potencial gravitacional, né? Então ela tem que ser mgh, tá? E como é cinética, é mv² sobre 2. Vou dividir essas duas, e vou dividindo o mgh e depois dividindo o mv² sobre 2, tá? Isso aqui vai dar sempre 4, né? Porque é a razão entre as energias. Então por isso está aqui e aqui. O mg corta, então fica Hzão sobre Hzinho. Conclusão, Hzão é igual a 4Hzinho. Aqui o m e o 2 cortam, mas sobra o v², tá? Então tira a raiz agora, vai dar 2, né? Então aqui é o v', 2v. Resposta B de bola. Ufa, cansa muito essa prova, pessoal. Eu tenho plena consciência de que você sofre lá na hora da prova. Ah, mas as questões são fáceis, professor? Fica aí 5 horas sentado, fazendo 4 disciplinas, atento à conversão de unidade, a ficar fazendo uma porrada de análise, ler afirmativa por afirmativa, vai ser muito chato, muito difícil, tá bom? Mas assim, do ponto de vista técnico, preste atenção no que eu vou falar, as questões da EAR não são difíceis. Dentro de um contexto do concurso é que elas são difíceis. Muitas questões, né, muitas análises para fazer. E essa prova tinha mais análise do que o normal, pelo menos que minha concepção da prova da EAR, ela é um pouco mais direta. Pega a primeira questão, a terceira, essa daqui, são de ficar fazendo análises, não é tão comum cair em tantas questões assim de uma vez na prova da EAR. Então achei essa prova até um pouco mais complicada. Entenda que não é necessariamente difícil do ponto de vista técnico, achei igual às outras, mas é uma questão complicada. Porque você ficar analisando a afirmativa, comparando, vendo o que está certo e vendo o que está errado, demanda muito tempo de prova, tá bom? No mais é isso, pessoal. A gente fica aqui por hoje com a nossa resolução. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.